Quando melhoramos nossa arte de falar e a nossa comunicação, melhoramos os nossos resultados. Quer aprender a como se comunicar e a falar com mais expressividade? Então venha comigo! E o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto muito importante, é como se comunicar melhor e como se expressar melhor nas palavras e nos discursos. E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio. E eu me chamo Carol Menezes. E Carol, como a gente pode nos encontrar? Gente, prestem muita atenção. Nós tivemos umas pequenas mudanças no canal. E o nosso Instagram agora encontra assim, @juntosemisturados_OFC. E Caio, me diga uma coisa, eles podem nos encontrar em mais lugares? Mas é claro que sim, Carol. Estamos disponíveis agora em todas as plataformas de streaming. Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, dentre muitas outras plataformas. Basta você pesquisar Juntos e Misturados na sua plataforma favorita e você verá nossa primeira, nossa segunda e agora a nossa terceira temporada, que já está disponível. Cara, gente, deixa eu falar uma coisinha. Não sei se vocês já se atentaram, mas nós estamos também lá no TikTok. Toda semana nós postamos vídeos, então não perca tempo e vão lá, dão uma olhadinha. É cada vídeo muito legal, tá bom? E o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa muito importante. Hoje recebemos uma pessoa que fez grandes histórias aqui no nosso canal. O nome dela é Carla Martins. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique à vontade. Ai, que maravilha! Muito obrigada pela sua apresentação, Caio, também a Caroline. Olha, agradeço por estar participando, por essa ferramenta, né, o podcast, porque através dessa ferramenta tem levado assim, um ensino-aprendizagem e como é importante. Vocês descobriram isso e têm usufruído dessa ferramenta. Parabéns para vocês. Mas olha só, hoje a nossa entrevista vai ser bem divertida e como o Caio falou, eu sou Carla Martins, eu me formei em teologia e também em jornalismo, tenho especialização em ciências da religião e também especialização na área de jornalismo, mídias digitais e também faço o mestrado em ciências da educação. E, assim, claro que o conhecimento é algo tão importante que a gente não consegue parar de ter, de buscar, de pesquisar. Então, eu quero começar essa entrevista agradecendo vocês pela iniciativa. E para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse um pouco de qual é a importância no mundo atual em qual vivemos hoje, a pessoa saber falar bem em público, independente da carreira que ela quer seguir. Caio, é uma pergunta muito pertinente e muito importante, porque nunca foi tão importante hoje em dia falar essa importância de falar em público. E, para começar, a internet e as redes sociais, especialmente as redes sociais, hoje em dia, ela alterou a forma como nós nos comunicamos, intensificando essa relevância da comunicação no dia a dia. Então, é o seguinte, a verdade é uma só, que nós precisamos nos fazer entender e compreendermos uns aos outros. E foi através dessa necessidade que nós conquistamos um dos principais fatores, que é a palavrinha chamada comunicação. É isso mesmo. E essa palavra, ela tem aí a sua derivação no latim, que é o comunicare, que o significado, para quem não sabe, é participar de algo, é partilhar, é tornar comum. Então, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, nós sabemos que para a gente conseguir transmitir os nossos desejos, para a gente se informar, obter informações, fatos, ideias, nós precisamos de ter uma comunicação eficaz, entende? Alguém já ouviu falar naquela expressão, quem tem boca vai a Roma?
Muito. Essa expressão, né? Quem tem boca vai a Roma. Essa maneira de se comunicar bem que a gente vai conseguir chegar no lugar desejado e onde a gente quer. Então, gente, olha, nós podemos também trazer uma relevância para o dado se comunicar bem, a importância disso é o desenvolvimento humano. Que ainda na antiguidade, o homem das cavernas, ele encontrou meios de deixar mensagens através de pinturas rupestres. O que são, para a gente entender melhor, o que são essas pinturas rupestres? Isso aconteceu lá na pré-história. Essas pinturas, eles desenhavam nas cavernas todo o cotidiano deles, tudo que eles faziam. Olha que interessante. Os objetos que eles confeccionavam para caça, os animais que eram da época. Então, eles tentaram comunicar através dessas pinturas, para que a gente conhecesse melhor a sociedade. E essas informações, desde a pré-história, nos ajudou muito. Então, é fundamental, hoje em dia, a comunicação. É muito importante, Caio. Como uma pessoa... Cara, é uma pergunta, tipo, muito abrangente, digamos assim, é uma curiosidade, né? Vamos lá numa curiosidade. Como uma pessoa extremamente tímida, que precisa se apresentar para garantir um emprego, tipo, por exemplo, essas coisas, né? Pode superar seus medos e sentir mais confiante? Vamos lá. Porque, olha só, vamos começar assim, dizendo assim, que a pessoa, você colocou extremamente tímida. Uma pessoa extremamente tímida, o que vai acontecer com ela? Ela se preocupa muito com a opinião do outro e a reação do outro, ok? É o medo da desaprovação. E uma coisa interessante, que toda pessoa tímida, ela não gosta de ser pega de surpresa. Então, o melhor a se fazer é o quê, gente? Numa entrevista de emprego para essa pessoa que é extremamente tímida. Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, é confiar em si mesmo. Isso é muito necessário. E desanuviar a mente. Aí vocês podem estar perguntando para mim, poxa, professora Carla, o que é desanuviar a mente? Eu vou falar para vocês. Desanuviar a mente é você tirar todo aquele pensamento negativo, dizer assim, eu não vou conseguir. Ah, não, eu vou desistir dessa entrevista de emprego. Ah, eu não posso, eu não consigo. E isso precisa sair imediatamente da vida dessa pessoa. Porque toda pessoa muito tímida, ela tem essa falta de confiança nela. E confiar em si mesmo é imprescindível para superar essa timidez. E também digo assim, para essa pessoa que é extremamente tímida, que o ensaiar a entrevista é fundamental. É fundamental. E olha, uma dica que já é tão antiga, mas que faz tão certo, ela é tão boa, que é ensaiar falar sobre si mesmo no espelho. Isso é muito importante. Você chegar ali perto do espelho, na frente do espelho, e falar sobre você. Entendeu? Isso é muito importante. É uma dica antiga, mas é uma dica também bem legal para essa pessoa que é extremamente tímida. Agora, uma outra coisa que eu acho de suma relevância numa entrevista de emprego para essa pessoa, ela ser muito honesto na entrevista de emprego. É ser, assim, sincero sobre quem ela é nas suas capacidades e habilidades, e, inclusive, essa pessoa ser honesta sobre ser tímido. Isso vai ajudar a superar, assim, essa timidez muito bem, sabe? E sem ter aquela pressão de disfarçar a timidez. Porque quem é tímido, a pessoa já vai, o entrevistador ali já vai saber que essa pessoa é tímida.
que você colocou extremamente. Esse extremamente é notório. A gente olha, já sabe que a pessoa é tímida. Então, essa pessoa não deve disfarçar, deve ser honesta. Só que é o seguinte, ela deve ser honesta num ponto de não dar atenção à sua timidez na hora da entrevista. Certo? Ela deve o quê? Enfatizar seus pontos fortes. Não disfarçar sua timidez. Ser honesto na timidez e até levar como uma brincadeira. Isso é muito legal, entendeu? Uhum. Criar certa habilidade. Mas enfatizar os seus pontos fortes. Ressaltar as suas boas qualidades. Ok? E assim, algo que eu acho também de grande importância para essa pessoa é ter postura e linguagem corporal. Isso é fundamental. Uma pessoa, uma postura correta, confiante, com os ombros encaixados, um tom de voz e uma expressão facial agradável, faz toda a diferença numa conversa de negociação, para ela ser bem-sucedida. Então, eu acho que são esses pontos que eu ressaltei que vai fazer a diferença nessa entrevista. E lembrando também que muitas vezes, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente olha esse entrevistador como alguém que, assim, que está contra nós, geralmente, né? E não é. A gente tem que olhar esse entrevistador como um ser humano como a gente, porque ele sabe que uma entrevista de emprego vai gerar é intimidante. Ela já é intimidante, entendeu? E ver esse entrevistador como um ser humano. Ele só está ali para realizar o trabalho dele, selecionar o melhor candidato para a vaga, e tímido ou não, essa pessoa pode ser você. Então, essas são as dicas que eu falaria para essa pessoa extremamente tímida. Então, vamos lá agora. É mais uma questão assim que isso cabe até a mim, porque no início, para quem não sabe, eu nunca falei assim tão bonito, né? Lá no início da minha carreira como acadêmico, eu fui desenvolvendo no decorrer do tempo. E assim, é uma questão que muita gente pergunta. É fácil vencer o medo de falar em público ou existem casos que não tem jeito, professora? Essa pergunta também é muito pertinente, Caio e Caroline, porque assim, olha, vocês já ouviram falar de glossofobia? Eu acredito que muita gente não ouviu falar em glossofobia. Glossofobia é o medo de falar em público. Pessoal, é o grande vilão, esse grande vilão ainda continua assombrando muita gente quando o assunto é se apresentar em frente a uma plateia. Olha só, essa fobia, que é a glossofobia, medo de falar em público, ela traz um sentimento na pessoa que se ela travar, se ela perder a autoconfiança em uma apresentação, o que vai tudo se resumir em julgamento e não aceitação e vergonha. É isso que a pessoa fica pensando, quem sofre dessa glossofobia. Isso é tão intenso, isso é tão verdade, que foi feito um estudo britânico com 3.000 ingleses, foi publicado até no jornal britânico, o Sunday Times, em 2015, e esse estudo revelou que o falar em público é temido por 41% de todo ser humano, das pessoas. Olha só, ele é mais temido falar em público do que o problema financeiro, que ficou em 22%, ficar doente, inclusive, de morrer, que ficou em 19%. Então, não é algo fácil falar em público. Não é algo fácil, não. Agora, será possível perder o medo? Pessoal, talvez não perder o medo totalmente, acredito que não, mas o que nós podemos fazer é controlar esse medo, certo? Nós podemos controlar. Tem maneiras, tem técnicas
que você vai poder controlar esse medo. E eu trouxe aqui 2 frases para vocês, que eu sou uma pessoa apaixonada por frases. Eu trouxe 2 frases aqui, amo frases. Uma diz assim: frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. E a outra diz o seguinte: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Olha só, essas duas frases nada mais é do que uma personalidade muito famosa que nós conhecemos, que é do presidente dos Estados Unidos, um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln. Todo mundo já ouviu, pelo menos quase todo mundo ouviu falar deste grande homem. Só que, pessoal, o que pouca gente sabe é que ele sofria de ansiedade sempre que precisava falar em público. Dificuldade que ele relatou em uma carta que nunca foi publicada durante a vida dele. Olha só, o medo de Abraham Lincoln era tanto que antes dele se tornar presidente, ele negou várias vezes de falar diante das grandes plateias. Várias vezes ele não conseguiu falar. Olha só, e se tornou um presidente dos Estados Unidos. E ficou marcado até hoje na história. Agora, vocês podem estar perguntando, mas como então Lincoln ele conseguiu inspirar e engajar tantas pessoas? Olha só, ele tinha um propósito. Eu costumo dizer que quando uma pessoa tem propósito, ela pode ter todos os problemas na vida, físico, problemas de medo, de ansiedade, de grandes dificuldades, mas eu costumo sim dizer que toda pessoa que tem propósito, que ela olha lá para frente, que ela deseja tanto alguma coisa, que ela vai conseguir, ela vai superar qualquer dificuldade. Então, o propósito que ele tinha era fazer com que os Estados Unidos, as pessoas dos Estados Unidos, que o povo americano, eles conseguissem enxergar os valores democráticos. E isso foi um grande ponto de partida para ele. Então, ele conseguiu superar muito desse medo e controlar esse medo de falar em público, porque só ele poderia incutir na cabeça das pessoas, do povo americano, esses valores democráticos. Então, eu trouxe esse exemplo de Lincoln, porque eu achei bem pertinente, e eu também pesquisando, eu fiquei, meu Deus, que coisa, né? Como esse homem, né? Quase ninguém sabia disso, ele conseguiu superar. E assim, tem algumas dicas de ouro que eu quero colocar agora para vocês, que é o praticar. Com certeza, Abraham Lincoln, ele praticou muito e ele estudou muito, e toda vez que ele ia para frente de uma grande plateia, o tema com que ele ia falar, ele estudou, ele conheceu esse tema, ele dominou esse tema para ele poder discursar. E uma outra dica, eu quero repetir aqui também para vocês: treinar na frente do espelho. Hoje em dia, nós temos outras ferramentas que nós podemos hoje gravar um vídeo, né? A gente pode gravar um vídeo para que falhas possam ser corrigidas. E isso é muito importante. Nós temos essa ferramenta e é bem bacana isso. A gente gravar um vídeo discursando e corrigindo todas essas falhas. E também dizer para essa pessoa que tem esse medo, essa fobia de falar em público, dar mais atenção, dar menos atenção ao que pode dar errado. E aceitar a possibilidade de falhar
com parte do processo de aprendizado. Isso, olha, gente, tanto na vida profissional como também na vida pessoal. E lembrando, novamente, que isso também faz parte da técnica da oratória, a postura corporal. A postura corporal, ela diz muito da pessoa, ok? Então, isso é muito importante. E olha só, eu trago, assim, um outro exemplo para vocês que têm muito medo de falar em público, e que é do meu marido, do meu esposo, do Lima. Ele tinha uma certa gagueira quando ele era na infância e até adolescência. E vocês sabem que desde pequeno, quando a gente entra na escola, e mesmo adolescente, nós temos que falar em público, nós temos que apresentar trabalhos, e isso para ele era sacrificante. Ele ter que ir lá na frente, sendo gago, e falar, porque quando ele começava a falar, todo mundo começava a rir dele. Então, o que ele fez? Ele começou a criar uma certa confiança nele. Ele criou, ele desenvolveu habilidades e aprimorou a forma de se comunicar em público. E foi o legal nele que ele contando, quando ele ia para frente falar ali para os colegas dele de sala de aula, ele até fazia certa piada com a gagueira dele. E isso ajudou ele a superar a gagueira. Então ele levava numa esportiva, numa boa. Aí todo mundo começava a rir. Então, com essas habilidades, com essa vontade de superar isso, ele foi criando esses métodos e venceu a gagueira. Hoje, ele é um cara que ele fala para muitas pessoas. Ele se tornou, assim, um grande profissional na área de vendas, é um exímio vendedor, e isso foi muito bom para ele. Agora, o que ajudou ele também, uma outra dica, eu tomo pelo exemplo dele, do meu esposo, é que ele não fugiu de situações desafiadoras. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que tem medo de falar em público, ela não dá uma palavra na família, ela não conversa, ela não se comunica na família, porque ela tem esse medo de ser constrangedor para ela. Ela não fala nada, ela fica quieta. Então, tem situações desafiadoras que não fuja delas, enfrente elas. E isso é muito importante, porque você enfrentando essas situações desafiadoras, você vai perdendo aos poucos o medo de falar em público. Eu tô só a inspiração. Depois que terminar aqui, eu vou ficar treinando, falando de mim ali na frente do espelho. Porque essa técnica que a senhora falou, eu costumava, assim, até mesmo usar em questão de apresentar trabalho, né? Eu era muito assim, eu gostava de uma pessoa que falava muito, então às vezes até fugia do assunto. Então, para me ter uma centralidade do que eu vou falar, do que eu preciso, eu usava muito o espelho. Ele até criou nojo da minha cara. Professora, assim, quais são as principais técnicas e dicas para uma boa apresentação em público? Essa eu vou agarrar com toda a força. Olha só, agarre mesmo, porque é uma pergunta muito importante. Muitas pessoas, elas se embaralham muito quando vão falar em público. E olha só, em primeiro lugar, o que eu diria, conheça o seu público. Para quem você vai falar? Conhecer o seu público é algo muito importante, porque se você conhece o seu público, você vai te ajudar a escolher entre uma linguagem formal ou informal. E outra coisa, quais tópicos vocês vão precisar ser explicados e quais assuntos de interesse você vai poder usar para conquistar a atenção da sua audiência. Um exemplo, se o seu público é jovem, você não vai falar para um público da terceira idade. O que você tem para falar do público da terceira idade para um jovem? Com certeza ele não vai entender, você não vai conquistar a atenção
dessa sua plateia. Então, conhecer o seu público, em primeiro lugar, é muito importante para você traçar outras metas, ok? Então, vamos lá. Então, conhecer o público é uma dica que eu já dou. Traçar um roteiro. A importância de você estruturar uma narrativa, um roteiro, é muito importante, porque, olha, por mais simples que seja a sua fala, montar um roteiro com começo, meio e fim vai permitir que você organize suas ideias e que você tenha confiança para discursar. Então, você tendo esse roteiro em mãos é muito importante. Aí você não vai se perder em suas colocações. E outra coisa, reduz também o nível de ansiedade, de medo, e isso é muito importante. Mais uma vez, eu vou ressaltar algo assim muito importante também, que é o ensaiar. O ensaiar nunca vai sair de questão. Eu vou falar isso durante toda a nossa entrevista. Nunca vai sair de questão. Você estar preparado para ir à frente, falar para o seu público é muito forte, é muito importante, porque quando você ensaia, você vai vendo os seus erros e os seus acertos. Você vai enxergar no ensaiar os pontos fortes precisam ser reforçados e os fracos corrigidos. E isso é muito importante. Muito importante, então, o ensaiar. Que também vai trazer o quê? Você ensaiando, você vai conseguir dominar o conteúdo. Tem coisa melhor, o que te deixa mais seguro quando você domina aquilo que você está falando? Um exemplo, você vai conseguir, dominando o conteúdo, você traz segurança para a sua plateia, segurança para você e segurança para a sua plateia que tá te ouvindo. Então, isso é muito importante, você dominar literalmente o conteúdo. Mais uma vez, postura e linguagem corporal. Isso auxilia você a se sentir mais confiante, te ajuda a se projetar de maneira segura e direta diante aí da sua plateia. E então, eu dou essas dicas aí para você, essas técnicas e dicas para uma apresentação legal no público. Dá até um certo empoderamento, né? Uma força que tu tem nas mãos, de que tu vai conseguir dominar, porque assim, dominando o conteúdo, você domina a apresentação, você domina o seu público, né? Tipo, ele atrai a atenção, o jeito que você consegue se expressar mediante a eles, atrai a atenção para si, e tu acaba assim atraindo o empoderamento de que, nossa, eu tô conseguindo, e até tua autoestima aumenta e tu consegue evoluir, tu consegue falar mais, tu consegue se expressar, a dinâmica da mão, né, que consegue, tipo, como é que a gente fala? Fazer gesto, né? Enfim, o gesto com as mãos ajuda-se muito. Eu até costumo falar com o Caio, quando eu tô nervosa, a minha mão mexe mais do que a minha boca, porque ela vai lá e volta. Então isso me ajuda a liberar também. Carol. Sim, com certeza, mas não pode gesticular muito também. Né? O gesto é tão importante que, dependendo, o gesto ele combina com a sua entonação de voz. Inclusive, quando você tiver uma entonação maior de voz e você gesticular forte, isso traz para quem está vendo, uma percepção que você acabou de dizer, de empoderamento, e isso é muito importante. Eu acho que essa questão que eu vou citar agora é uma questão que liga também nessa outra pergunta da Caroline, que é se existem maneiras de prender a atenção de uma pessoa enquanto fala. Eu acho que é um quesito essencial que toda pessoa quer ter quando estiver discursando, é prender aquela atenção daquela pessoa. Como é que faz isso? Existe uma dica, uma forma? Olha, Caio, outra pergunta muito pertinente e muito importante para quem deseja falar bem, para quem deseja dominar aí o seu público.
porque não tem nada mais frustrante para um palestrante quando ele está olhando para o público, para a sua plateia, e essa plateia está no celular, olhando para os lados, essa plateia está distraída, ela está bocejando, ela está inquieta. E isso, com certeza, vai trazer um nervosismo maior para esse palestrante e uma insegurança durante a apresentação. Mas essa questão de prender a atenção de uma pessoa, isso vai depender totalmente do palestrante. É ele que tem que usar as técnicas, ele que tem que dominar o que ele está fazendo. Então, eu já disse que dominar o assunto é muito importante, e ensaiar é muito importante. Olha, o que a pessoa tem que ter em mente para ela prender a atenção do seu público? Que história eu vou contar? Então, tudo isso é fundamental para que o público esteja ali, engajado com você. E eu preciso trazer uma coisa principal é trazer emoção para esse público. Isso é muito importante. Olha, além disso, de você já começar dominando o seu tema, ensaiando, conhecendo o seu público, que linguagem você vai usar, que história você vai contar, né, que você precisa se identificar com esse público precisa se identificar com as suas palavras. Então, tudo isso é fundamental. Mas, além disso, existem outras técnicas que, quando aplicadas, podem ajudar você a ter muito sucesso com sua plateia. Olha, uma dica é ir direto ao ponto. Se você ganhar esse público nos primeiros minutos da sua palavra, você já ganhou esse público até o fim. Os primeiros minutos, lembre disso, os primeiros minutos são cruciais em uma apresentação. É nesses primeiros minutos que você vai gerar empatia e conexão emocional com o seu público. Isso é muito importante. Então, ir direto ao ponto é uma dica que você vai estar mostrando aí o propósito da sua apresentação. Isso é importante logo de cara. E o importante também é que nesses primeiros minutos você evite raciocínios abstratos, conceitos acadêmicos que muitas pessoas podem não conhecer. Esses conceitos acadêmicos, falar de uma maneira clara, e isso é muito importante. Então, nesses primeiros minutos, você tem que levar a pessoa, chamar a atenção dessa pessoa de tal maneira que ela vai estar dizendo para ela mesma: sim, eu me identifico, eu sinto assim também, eu já passei por essa situação. Você que está aí me ouvindo, você já ouvindo alguém palestrar, você já não se identificou de tal maneira que você disse isso, pensou isso? Eu muitas vezes, nossa, eu já passei por essa situação, poxa, eu me identifico com o que esse palestrante está falando. Então, você tem que trazer essa emoção tal na sua plateia para que ela possa ter esse sentimento. Então, olha só, contar uma boa história no começo, você vai ter assim chances maiores de dominar a atenção do teu público durante o restante da apresentação. Então, lembrar que no começo, os primeiros minutos da sua apresentação são relevantes. Você tem que chamar a atenção da sua plateia, prender a atenção da sua plateia nesses primeiros minutos. E outra coisa que eu acho assim, muito interessante para você prender a atenção do seu público, tanto assim, o olhar no olho é muito importante, o teu olhar para esse público é muito importante, focar, é importante também a interação, ser interativo.
é de fundamental importância na apresentação. Você fazer perguntas, indagar, incentivar a participação do teu público é algo também que prende muita atenção, ok? E como eu já disse também, o fator emoção é algo ainda que, olha, você pode trazer análises, você pode trazer percentuais, você pode trazer muitos dados para o seu público, mas um fator fundamental, a emoção ainda mexe muito com o ser humano. Então, o despertar emoções nas pessoas ainda é algo muito importante. Pode ser com testemunho seu, pode ser com um fato ocorrido de uma outra pessoa, uma história que você ouviu que emocionou você, e com isso pode emocionar sua plateia. É muito importante você trazer isso. Eu separei algo aqui, eu gosto muito de um autor, o Lionel Bellinger. Ele tem um livro sobre persuasão que é muito bacana, que são, você pode usar para você prender o seu público alguns truques de persuasão. O que é persuasão? É convencer a sua plateia. É uma das técnicas da oratória. Então, o que ele traz nesse livro dele, o Lionel, é os 4 Cs, os famosos os 4 Cs, que são credibilidade. Por que credibilidade? Por que eu preciso trazer credibilidade para o meu público? É preciso você trazer essa credibilidade, porque o teu público, ele precisa olhar para você e saber que você domina todos esses fatos que você está trazendo. Esses testemunhos que você está trazendo, eles são reais. E isso é uma prova que você vai mostrar que o que você está comunicando é verdadeiro. E isso é muito importante. O outro Cs aí do Lionel é a coerência. Ser coerente. E isso é importante, que o discurso seja lógico, para que a sua argumentação seja convincente. E isso é muito importante, ser coerente. Você trazer um discurso lógico, uma coisa combinando, se encaixando com a outra. E um outro C aí é a consistência. Olha só, a consistência. O que é ser consistente em um discurso para uma plateia? É você não mudar esse discurso com frequência. Porque hoje em dia, você tem que ser verdadeiro. Sabe, você tem que agir naturalmente quando você está diante de uma plateia. Não tem nada melhor hoje em dia do que você ser quem você é, agir naturalmente. E isso até em programa de rádio. Eu que fui locutora durante 9 anos, eu errava muito no rádio. E eu ria dos meus erros. Então, e as pessoas riam, sei porque as pessoas vinham me falar, porque as pessoas riam dos meus erros. Então, eu não tinha vergonha de errar. Eu era Carla Martins no rádio. Eu não tinha vergonha de errar ali. Eu agia naturalmente. E isso é importante numa plateia, você agir naturalmente. Então, essa consistência é importante, porque hoje em dia, pessoal, as pessoas estão tão ligadas, tão conectadas, que elas vão perceber que o que você está dizendo hoje, né, se opõe ao que você disse ontem. Então, você tem que ser consistente. O que você está dizendo hoje, você vai ser o mesmo que você vai dizer, o que você dizia ontem. Então, não se contradizer. E isso é muito importante no nosso discurso, tá? Salientar isso. E o último C ali, que esse autor ele fala, é ser a congruência, né? A congruência a sua atitude deve combinar com o seu discurso. Claro, não adianta você falar A e agir como B, ok? Então você tem que ser congruente naquilo que você está falando. Então, é muito importante. Essa é uma dica que eu trago para vocês, desses 4 Cs, os famosos 4 Cs. Outra coisa, é válido lembrar que o que mais faz uma plateia
perder o foco naquilo que você está falando, porque hoje as pessoas têm 1000 coisas na cabeça. Você está recebendo um público ali, você não sabe como esse público chegou ali. Ela está com 1000 coisas, tem o tal do celular, que ele sempre vai estar pitando, ele sempre vai estar ali, e essa pessoa vai ficar com vontade de pegar esse telefone. Então, qualquer coisa que você faça ali na frente vai dispersar essa pessoa. E os vícios de linguagem é um dos exemplos que você pode perder, essa pessoa pode deixar de te ouvir. Então, isso é o tipo, você usar muito vício de linguagem como o tá, o né. Esses vícios de linguagem, excessivamente, ele vai irritar a sua plateia. Uma outra coisa também são os movimentos involuntários, costumeiros, né? Que é coçar a cabeça, ajeitar o cabelo, ajustar a gravata. E isso vai tirar muito o foco da sua plateia. E outra coisa que também é o lance da chave do carro, né? O homem geralmente ele coloca ali no cós da calça. E isso também é algo que não deve levar aí diante do seu público, nunca mesmo. Então, eu acredito que essas dicas é algo assim imprescindível para que você venha ser uma pessoa de sucesso. Professora, a senhora poderia me responder uma questão assim que muita gente tem dúvida, principalmente quem faz comunicação, as pessoas que querem aprender a falar bem em público, o que seria oratória e por que entender as técnicas de oratória é tão importante? E é muito importante mesmo a questão da oratória. Então, o que é a oratória? A oratória é a arte de falar bem em público, de uma forma eloquente, sendo uma forma que é específica de comunicação. Então, oratória, ela é a técnica que ela visa repassar conhecimento, estimular ações e prender a atenção do público por meio do discurso. Isso é oratória. Agora, olha só, eu quero trazer um exemplo aqui do grande filósofo Protágoras, da Grécia Antiga, que ele foi um dos mais respeitados sofistas a quem a humanidade conheceu. Ele ficou famoso justamente pelos seus discursos, que fizeram ele essa pessoa conhecida. E Protágoras, ele viajava de cidade em cidade, dando palestras para oferecer aí educação a potenciais alunos. E ele deixou grandes coisas relevantes, né, a concernente a técnica de oratória. Então, olha só, Caio, por que, então, essa técnica de oratória ela é tão importante? Ela é tão importante no nosso dia a dia. Ela é importante no nosso dia a dia. E não é, hoje, como a gente já falou, não é exagero dizer que hoje em dia tudo é comunicação. Tudo é comunicação. A internet abriu essa opção, as redes sociais abriu essa comunicação. E como eu disse, a internet, as redes sociais, ela alterou a maneira com que a gente se comunicar hoje em dia. Então, ter uma boa oratória é fundamental para todos nós, seja, olha, em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer lugar. Porque, assim, olha só, a questão da oratória, ela é importante até quando a gente conhece uma pessoa. Ela é importante, muitas vezes, dentro de casa, para resolver alguma situação difícil. Ela é importante saber falar, saber se posicionar, né? Então, é uma maneira que ajuda muito a pessoa trazer um entendimento melhor. Uhum. Bom, como a senhora falou anteriormente, a senhora passou muitos anos, né, na rádio. E o que a senhora poderia falar de dicas, de técnicas, de como se comunicar nas rádios? Olha só, Caio, o rádio é muito divertido. Eu me divertia muito fazendo o rádio, né, os programas diários. Assim, tudo que eu disse para vocês aqui, o falar em público, que eu trouxe alguns pontos, dominar o assunto,
ensaiar. Isso pode trazer tudo para o rádio, porque para você fazer um programa de rádio, você, para se sentir seguro, você vai fazer um roteiro. Então, toda a programação, você vai ter ali um papel que você pode ler, você pode agir naturalmente. Tem gente que lê muito. Não gosto dessa leitura forçada do rádio. Eu agia muito naturalmente. O programa que eu tinha era um programa de entrevista. Então, eu precisava estar inteirada sobre todos os assuntos, né? Porque eu entrevistava muito acadêmicos, né? Professores, doutores. Então, eu precisava entender de tudo um pouco e precisava passar esse entendimento de uma maneira clara para o ouvinte. Então, tudo que eu disse aqui e sobre essas técnicas aí de oratória, que é ensaiar, que é dominar o assunto, vale também para o rádio. Agir naturalmente, ter uma boa dicção, e isso tudo é importante. Então, para o rádio é a mesma coisa, Caio. As mesmas técnicas do que você falar no público e no rádio é a mesma coisa. A pessoa não está te vendo, né? Mas você vai ter que dominar aquilo que você está falando. Você tem um tempo certo para você falar. Então, você tem um limite, você tem que estar ali apresentando o seu entrevistado da melhor maneira possível. Então, você trabalha com o tempo. Então, você tem que ser sucinto em algumas coisas. Você não pode extrapolar, você como um apresentador. Então, é muito importante isso. E eu acho assim, o mais importante sempre é você dominar o teu assunto e ter segurança e confiança em você mesmo. Decisão, assim, como radialista que a senhora era, a senhora já passou por uma situação assim inusitada que marcou a sua vida? Eu errava muito no começo, né? Só que eu ria dos meus erros, eu não me importava, eu agia naturalmente. Não só no começo. Eu tinha umas coisas assim que realmente eu errava mesmo e assim, e eu mesmo me corrigia. Aí teve um radialista uma vez que disse assim para mim: cara, quando você errar, continua, não foca no seu erro, não. Mas assim, eu não me importava, né? Talvez ele usava esse método, dessa maneira, né, de passar por cima do erro, que de repente é muito bacana isso também, mas assim, eu não me importava. E eu percebia que o público me dava um feedback de achar graça nessas coisas. Mas assim, Caio, olha, eu não estou me lembrando de algo que marcou muito assim, não. Mas, eu vou lembrar. Foi quando eu esqueci o nome dele agora. O Purequequara, isso? Não, Caio, não me lembro. Não me lembro. Um apresentador da TV Bandeirantes que entrou, que foi fazer uma homenagem para mim no Dia das Mulheres, né? Como uma radialista do Amazonas, que me pegou de surpresa, que ele chegou lá com o pessoal filmando, gravando, né? E me pegou de surpresa. Isso foi algo que marcou. E aí eu fiquei meio sem ação. Eu esqueci o nome dele, gente, pelo amor de Deus. Ele é muito divertido e engraçado, mas eu não lembro mais o nome dele. O Puqueca DiCaprio, é isso, Caio? É o Puqueca, é da Rede Bandeirantes. Ele é muito engraçado, Caio. Professora, existe algum exercício para melhorar a voz? Porque a gente sabe que para comunicação e para qualquer outra área, a pessoa tem que ter uma voz bonita, né? E assim, eu sempre achei muito bonito a sua voz da professora Carla Santos, porque vocês têm uma voz assim tão bacana que a gente fica assim, gente, essas mulheres devem impostar muito a voz para poder ter essa entonação na hora de apresentar, na hora de falar bem em público. Caio, assim, existem muitos exercícios para melhorar a voz, mas por incrível que pareça, um exemplo, no rádio eu nunca impostei a voz, porque tem gente que imposta a voz, né, para falar, né, muda, que as pessoas falam, nossa, tua voz é diferente no rádio do que pessoalmente. Não, a minha não.
As minhas pessoas sempre achavam que era igual. Então, eu não tinha essa impostação de voz, assim, sempre. Não usava isso. Mas, assim, claro que existem exercícios, vários exercícios, para melhorar a voz. Olha só, tem um exercício que é muito interessante, que eu tento fazer ele, mas assim, é muito cansativo, que é bocejar, tipo, 10 vezes, e isso ajuda muito para relaxar a musculatura e as articulações. Claro que beber água em temperatura ambiente, né, esse movimento de beber água, engolir, relaxa a laringe. E toda vez que você for entrar para ministrar numa palestra ou no rádio, manter a tua voz em repouso durante 20 minutos, evitando de falar, é algo também bem sugestivo. E tem também uma maneira de aquecer a voz, né? Que é colocando a sua língua ali no céu da boca e fazer aquele som vibrante. E também os lábios, né? Vibrando os lábios também, e isso é muito bom para você fazer, e até que todo o ar do teu pulmão som vibrantes, como o trrr. Já ouviu falar, Caio? Esse som. Já, professora, e também passo muito. vibrando os lábios, fazendo brrr. Já ouviu também, Caio, esse? E deixar, né, o abdômen contraído durante todo o processo. Isso é muito importante. Bom, agora chega o momento onde os ouvintes enviam suas perguntas para a nossa convidada de hoje, que é o quadro Fala Aí. E, professor, recebemos muitas perguntas. E a primeira pergunta é da Pérola Fernandes. Ela fala o seguinte: oi, meus lindos, espero que escolham a minha pergunta. Tá escolhida, Pérola. Por que a maioria das pessoas sentem medo de expor suas ideias em público? Muitas vezes ouvimos as pessoas, eu até sei sobre o assunto, mas na hora H senti um branco e não saiu nada. O que é possível fazer para que isso não ocorra? É muito importante você expor as suas ideias para o público, porque é uma maneira de comunicar, e essa comunicação, você pode ter certeza que você expondo as suas ideias, sempre vai ter alguém que precisa estar ouvindo aquilo que você quer comunicar através das suas ideias, né? Olha só, geralmente, no meu modo de ver, quando dá um branco, geralmente é quando a pessoa não está dominando, ela não está ligada naquilo que ela está falando. Por isso que no começo da entrevista eu disse, o treinar, o ensaiar é muito importante. Porque às vezes as pessoas vão diante da plateia, ela mal sabe o que ela vai estar falando. Aí ela começa a enrolar, começa a dar os brancos, e isso não é legal. Geralmente acontece branco por outros motivos, mas geralmente, né, com muita frequência, esse branco vem quando a pessoa não está ligada naquilo que ela vai estar falando. Então é importante ficar atento com isso, no treinar, no ensaiar, estar aí, conectado com o tema, conhecendo essa plateia. A questão do branco também pode ser o nervosismo. Então, essa confiança em você, o controlar esse nervosismo, o teu pensamento aí, eu vou conseguir, eu vou me dar bem, porque eu estou dominando o assunto e eu vou fazer acontecer. Esse pensamento, jogar isso no teu cérebro, isso é muito importante. Então, o que eu penso é isso, Caio. Geralmente, o que eu já ouvi de outras pessoas. E a próxima pergunta é do Henrique Mendes. Fala, pessoal, gostaria muito que vocês enviassem um beijo para a minha vozinha Esté e a minha mãe Cristina. Um beijo para sua vozinha Esté e para sua mãe Cristina. Elas amam muito vocês. Deixe minha pergunta. Para ser um bom comunicador, a pessoa precisa ser um bom ouvinte? Com certeza, com certeza. Você ser um bom comunicador, olha só, Caio, você em silêncio, muitas vezes você está comunicando muitas coisas, porque o silêncio fala também. O silêncio também fala. Então, tem certas
em certas situações que você vai ter que ficar em silêncio e você já vai tá falando muito para a pessoa. Então, isso também, essa questão de saber falar, é uma questão da oratória. No nosso dia a dia, isso é muito importante, o ouvir. Agora, o ouvir, ser um bom comunicador e ser um bom ouvinte, isso é muito relacional, é muito importante. Você ser um bom ouvinte para se tornar um grande comunicador. Realmente, porque se você ser um bom ouvinte, você vai estar trilhando, estruturando na tua mente assuntos muito interessantes naquilo que você está aprendendo. Então, ser um bom ouvinte, com certeza você será um excelente comunicador. Você vai conseguir ponderar, colocar bem as suas palavras, porque você está aprendendo, ouvindo. Quando você ouve, você está refletindo o que é bom para você, o que não é bom para você, o que você faria, o que você não faria. E isso é muito importante. Bom, professora, agradecemos imensamente aqui a sua participação no nosso podcast. A senhora foi uma pessoa, assim, uma das percussoras aqui no início do nosso canal. A senhora nos mostrou, a senhora nos ensinou muitas coisas na arte de se comunicar. E a senhora foi uma inspiração a todos nós, a senhora, a professora Carla Santos, de como falar bem, né, em público e de como se comportar, né, porque essa arte de falar em público, como a senhora falou nesse podcast, é treinamento e é dedicação, porque só assim você consegue. Professora, de verdade, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e, olha, vocês estão de parabéns. Parabéns, Caio, parabéns, Carol. Um grande abraço para vocês. Então, ficamos por aqui com esse episódio fantástico, com essa energia maravilhosa que a professora passou. Meu Deus, eu me arrepiei todinha do início ao fim. Maravilhosa como um todo. Não se esqueçam de ir lá no Instagram nos seguir e outra, dar uma olhadinha lá no TikTok, tá bom? Um beijão e um abraço.